Aleluia, muito boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor seja no seu coração, amém? Glória a Deus. Você já lembrou o seu irmão hoje, o tanto que ele é amado pelo Senhor? Pode dizer isso para ele, esquece não, você é muito amado, precioso. Estava conversando ontem num casamento que eu fiz à noite, fui no banheiro, e aí encontrei um irmão lá, não conheço ele. Mas ele estava testemunhando que ele tem nos ouvido todos os dias no devocional e talvez até está aqui no culto. E falando o quanto Deus tem ensinado para ele, depois de tantos anos como crente, o quanto ele é amado. E que só agora ele realmente tem se sentido muito amado pelo Senhor. E isso é muito poderoso, porque a palavra de Deus é liberada no seu coração justamente para se revelar a nós, mostrar e nos lembrar todos os dias, porque é o amor que tira o medo, é o amor que te faz vencer, viver em paz, com segurança, com confiança, com fé para trabalhar, para estudar, para se casar, para liderar. Todos os dias nós precisamos nos lembrar dessas verdades do amor de Deus, nos lembrar das verdades de que estamos perdoados, justificados, não estamos debaixo de culpa nem de condenação. Não importa o que fazemos nem deixamos de fazer, o Senhor está conosco todo o tempo. Eu sei que muitas pessoas, ao dizer isso, pensam que eu estou estimulando o erro, o pecado, ou assinando embaixo. Não, não estou. Não concordo com isso. Isso não é bênção para ninguém. Mas muito pior é viver debaixo de culpa e de condenação. Eu acredito que cada vez que você caminha com o Senhor e se lembra desse amor todos os dias, do seu perdão, menos você vai pecar. Porque mais perto você vai ficar. Você vai perceber a presença dele. E isso te afasta das coisas do mundo. À medida que você medita no amor de Deus. Interessante que a Bíblia fala para que nós não ameis o mundo, né, nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é que Deus não o ama, mas ele não tem consciência desse amor. Por isso que ele fica procurando satisfação na vida, nas coisas lá fora. Quando você tem consciência do quanto você é amado, menos você precisa procurar realização, preenchimento nas coisas de fora. Quanto mais eu estou preenchido dentro, menos eu preciso das coisas de fora. Quem está comigo aqui hoje? Então, é tão importante isso, né? É tão importante. Isso é precioso. E aí, que eu estava saindo do banheiro, o irmão que estava cuidando lá, que limpa o banheiro, né? Esses casamentos chiques. Ele falou, o senhor parece uma pessoa que eu conheço, o pastor Naur. Aí, eu falei, você acha que eu pareço com ele? Eu já vi falar nele. E eu fiquei assim, não falei nada. Não, eu conheço ele, eu escuto ele na rádio, no YouTube. Eu falei, pois é, que bom, né? Mas parece demais com o senhor. Até que ele perguntou, eu me revelei a ele. Ele testemunhando também, ele é irmão amado da Assembleia de Deus, lá do Mar Germano. E ele falando o quanto Deus tem ministrado ao coração dele. Eu gosto disso, porque eu gosto de conversar com os irmãos que eu encontro na rua, no aeroporto, no casamento, no banheiro, em todo lugar. E a gente fica vendo o quanto a palavra de Deus tem se espalhado. Ele não vem aqui, ele não congrega aqui, mas está nos ouvindo, né? Talvez você também que está conosco aí na internet, que você se lembre dessa verdade. Aproveita e se inscreve aí no canal para você todos os dias receber do Evangelho. Hoje eu vou, essa semana, nas lives do Devocional, eu vou ministrar uma série de verdades a respeito da vitória, da presença de Deus na oração. Então, se você quer ser inspirado para orar, não perca essa semana. A partir de amanhã, é uma série que eu fiz essa semana para você. Amém? Olha, irmãos, eu quero lembrar você viu aí no Videira News, dia 15 de junho, agora, daqui uns dias, nós temos uma campanha que nós fazemos no mundo todo, uma oferta anual. A gente só faz isso uma vez por ano. É com essa oferta que nós sustentamos todos os trabalhos missionários da Videira no mundo todo. Talvez você não saiba disso, preciso te contar, não é? Nós sustentamos a obra de Deus com missionários e pastores em vários lugares, vários países da África, né? Nós estamos
no Paquistão, também na Ásia, no Bangladesh, Nepal. Nós estamos em todos os lugares. Vocês viram hoje o vídeo do Paquistão. Esse prédio que eles fizeram é um lugar, é a escola. Nós temos uma escola videira no Paquistão. Que coisa maravilhosa, né? E agora eles vão construir o prédio da igreja, tudo na mesma área. Tudo isso são ofertas dos irmãos, não é? Nós sustentamos pessoas em vários lugares. Agora mesmo, você vê, nós abrimos uma igreja, se eu não me engano, no Sudão. E porque um irmão mudou para lá, né, e falou: pastor, nós temos o obreiro, pessoas se converteram lá numa casa, numa célula, nós queremos começar a videira no Sudão, mas a gente não tem dinheiro. E o pastor Aloysio, né, porque falou: nós também estamos sem, mas quanto que é? Você sabe quanto que um pastor precisa para viver no Sudão, um obreiro? $100. $100, irmão, não dá R$600. Pelo amor de Deus, é muito pouco, muito pouco. O pastor falou: olha, não é por isso que nós vamos parar, vamos abrir a igreja pela madrugada. De qualquer maneira, nós vamos. Né? Esses países muito pobres, com muito pouco, se vive, não é? Nós cremos nisso. Nós temos igreja na Venezuela, totalmente sustentada por nós. Porque você sabe quanto ganha um professor na Venezuela? R$50 por mês. É uma miséria. Está tendo uma evasão enorme da Venezuela. Assim, se eu não me engano, quase 40 e tantos % das pessoas estão indo embora, porque não tem como viver. Mas nós temos uma igreja lá com 500 irmãos. Sustentado por você, pelo seu dízimo, não pelo seu dízimo, não, pela sua oferta missionária. Nós, tudo que nós fazemos, no mundo todo, nós fazemos com apenas uma oferta anual, que é essa do dia 15. Essa oferta é integralmente destinada para fazer missões, para sustentar missionários, pastores, nós estamos em 40 países. Não mandamos dinheiro, obviamente, para os Estados Unidos, nem para a Europa, mas mandamos para os países muito pobres. Então, eu sei que os irmãos já têm participado conosco aqui de 2 campanhas que nós fizemos, importantíssimas para nós. Foi uma situação, não é, que aconteceu. E os irmãos, eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja generosa, de verdade, reconheço isso. Somos, graças a Deus, os irmãos são sempre generosos. Mas essa oferta é uma oferta fundamental, porque nós não podemos parar. O dinheiro só dá para um ano, e ele está no fim, está no finzinho. Mas graças a Deus que chegou junho, e nós vamos poder ofertar. Se você tem alegria no seu coração em participar de uma obra missionária, onde pessoas do mundo inteiro estão sendo alcançadas, você vai saber disso lá no céu. Eu quero que você proponha isso no seu coração, porque eu entendo que às vezes é necessário sim um esforço na obra de Deus, o preço. Você fala: mas eu estou na graça. Sim, a graça de Deus é isso, nos dar a oportunidade, nos suprir para a gente participar daquilo que Deus pode fazer. Posso contar com os irmãos? Obrigado, eu creio nisso. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. Eu acho que esse é um dos assuntos que eu realmente mais valorizo na minha vida. E valorizo também na vida da igreja. E acho que é uma coisa que, às vezes, nós sabemos dela, gostamos, mas não temos clareza da importância. E ela é realmente uma chave espiritual para todas as áreas da nossa vida. Mais do que nós imaginamos. Eu quero falar hoje sobre a presença manifesta de Deus. A presença manifesta de Deus na sua vida, na sua casa, onde você estiver. Isso é, para mim, algo fundamental, sumamente importante na vida de cada pessoa. Você sabe, Adão carregava a presença manifesta, a glória de Deus. É por isso que ele dominava no jardim. Eu já falei isso outras vezes. Adão não tinha nenhum pozinho mágico para domar leões. Não, os animais se submetiam a ele, porque ele carregava a presença, a glória de Deus. Interessante que a Bíblia fala que Adão e Eva estavam nus no jardim, antes da queda. Não se envergonhavam, porque viviam numa fase da inocência. Mas, no entanto, estavam vestidos, não de roupa, mas estavam vestidos da glória de Deus.
Mas a Bíblia fala que eles caíram e foram destituídos dessa glória, destituídos dessa presença. Não é? É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem uma carência. Todo homem sem Deus está carente daquilo que traz sentido para a vida, a presença de Deus, a glória de Deus, a vida de Deus nele. É isso que realmente muda completamente a nossa maneira de ser e de viver. E é interessante que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 2, verso 10, ele diz: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. A Bíblia fala que quando Cristo vem, Ele traz de volta os filhos para essa glória. Você nasceu de novo. Você foi trazido de volta para a presença de Deus. Você sabe, a primeira coisa que Adão recebeu na vida, ao contrário do que se imagina, não foi a sua esposa. Foi a presença de Deus. Antes de Eva, Deus já estava lá. Antes de Eva, ele já se encontrava na presença de Deus todo dia. Essa foi a primeira coisa, porque essa é a primeira e mais importante coisa que nós todos precisamos na vida, a presença de Deus. Portanto, eu digo para você que quando ele foi expulso do jardim por causa do seu pecado, a primeira coisa que ele perdeu não foi o jardim, foi a presença. Porque o jardim só era o que era porque Deus estava lá. Você pode ir para um lugar maravilhoso, paradisíaco, isso é um inferno na sua vida. É verdade. Ai, que lugar lindo, aí de repente uma cobra te pica. Um mosquito. Você pode estar numa praia maravilhosa, mas de repente você arruma uma briga com a sua mulher, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, emburra. O que adiantou aquele lugar lindo? Ou você acha que na praia ninguém passa raiva? Eu moro na praia, lá não tem perrengue. Tem, meu amigo. A terra é um lugar maravilhoso. A Bíblia, Deus nos colocou num lugar simplesmente fantástico, cheio de problemas. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. No entanto, eu e você podemos ter de volta a glória. E isso sim faz de qualquer lugar um jardim. Não é impressionante? Olha, tem um gato ali dentro, gente. Alguém pega ele, atraindo, a glória está atraindo os animais. Ou algum irmão trouxe, né? Um pet. Olha, eu vou repetir, olha para cá. Presta atenção. Vou falar essa frase aqui para você. Qualquer jardim paradisíaco sem Deus é um deserto. Mas qualquer deserto, na presença de Deus, se torna um jardim. Me marca no Instagram. Pode aplaudir o Senhor. Me marca. Escreve a frase. Não vou repetir, não. Pergunta para o vizinho. Que mesmo que ele falou? Qualquer jardim paradisíaco sem Deus é um deserto, mas qualquer deserto na presença de Deus se torna um jardim paradisíaco. Porque é a presença que faz a diferença. Não é outra coisa, não fique empolgado. Fico vendo algumas pessoas, não dão valor na presença de Deus no casamento. Se preocupam com coisas legítimas, claro. Decoração, fotografia, não é? Bolo. Tudo isso é muito importante, eu não discordo disso. Mas oraram, jejuaram. Eu jejuei um mês pelo meu casamento, porque eu queria a presença de Deus. Eu e a Marília, nós queríamos unção, é uma oportunidade. A maioria dos parentes nunca virão na igreja, mas vai no seu casamento. Somente se tiver festa. Então, às vezes eu tenho um misto, assim, eu gosto e não gosto de ir em casamento. Porque eu gosto porque é uma oportunidade de pregar para pessoas que não virão aqui. Mas eu não gosto, às vezes, porque muitos noivos, eu não digo todos, porque tem as suas exceções, graças a Deus, que não oram. Mas eu oro, eu falo, Deus, eu vou lá. Normalmente eles não oram.
mas aparece por lá por mim. Pelo menos na hora que eu estiver pregando, não me deixe sem a sua presença. Porque é muito ruim estar em qualquer lugar sem a presença de Deus. Então, às vezes, as pessoas valorizam as coisas secundárias, mas Deus não está lá. Mas como é bom quando você entra numa empresa e Deus está lá. Quando você entra numa casa e Deus está lá. Quando você entra num casamento e Deus está lá. Isso muda completamente todas as coisas. A presença de Deus manifesta, ela traz paz, ela traz harmonia, ela traz alegria, ela traz cor, ela traz sabor. Eu fico vendo, as pessoas têm todo tipo de problemas e elas nos procuram. E elas desejam que nós demos uma direção, uma estratégia para ela sair do problema. Eu estava conversando com um irmão, também, estava andando num rio uma vez. Fui pescar uma vez, ele era pirangueiro. Mas pastor é pastor no barco também. Eu sou pescador de homem, de vez em quando, assim, a cada 3 anos eu apareço no rio. Mas eu sempre fico pregando para o pirangueiro. E a gente conversando, e aí ele descobre que é pastor, começa a pedir oração, né? Daqui a pouco ele fala, a vara aí, ó. E aí ele falando tantos problemas, eu falei, então, não existe, não se preocupe, não fique preocupado com uma receita. E como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo aquilo? E aquilo outro? E o problema do dinheiro? E o casamento? E os filhos? Meu amado, eu falei, chame a presença. Esquece a estratégia de resolver a vida e traz Deus para o meio da sua vida. Quando a presença de Deus chegar, tudo se resolve. A Bíblia que diz isso, considera o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele vai endireitar suas veredas. Invoca a presença, mantenha a presença, viva na presença. De repente, parece que, eu não sei exatamente que momento, mas parece que as coisas começaram a se resolver. A dívida parece que está sendo paga, o casamento melhorou, os filhos parecem que estão mais obedientes. Foi o que aconteceu lá na casa de Obed-Edom. Lembra do Obed-Edom, o irmão Obed-Edom? Aquele que recebeu a arca quando Davi foi rei. Ela estava na casa de Abinadab por 20 anos, porque ele era levita. Ele tinha direito de ter a arca na casa dele. Mas sabe que a Bíblia diz? Que não aconteceu nada. Eita! Por quê? Porque se julgava merecedor de ter a presença. Ela estava lá, mas não manifestava lá. Porque ela não manifesta para quem merece. Ela manifesta para quem valoriza e sabe que não merece. A hora que leva para a casa do Obed-Edom, porque ele não merecia, mas tinha morrido 2 sujeitos que tentaram tocar nela indevidamente, ninguém, acho que queria pegar, eu quero. E a Bíblia fala que Deus abençoou em 3 meses a vida. A família de Obed-Edom foi transformada em 3 meses que a arca ficou lá. Quem conta isso, inclusive em detalhes, é o historiador Flávio Josefo. Se você gosta de ler livros assim, a história dos hebreus é um livrinho pequeno, assim, umas 3.000 páginas, mas é muito interessante, tem aí para vender. E o Flávio Josefo foi o historiador bíblico que viveu mais perto de Jesus. Né? Mais perto, assim, uns 200, 300 anos, se eu não me engano. Mas, então, ele conta que se ouve, né, dessa história da arca na casa de Obed-Edom, e que eles se tornaram uma família muito rica, eles eram pobres, e de repente começaram a mudar totalmente a casa dele, a riqueza, a família, porque Deus estava lá, e de repente parece que os meninos começaram a ficar mais obedientes, eles tiveram uma ideia, e fizeram algum negócio, todo mundo começou a comprar, e eu acho que o jardim da casa dele ficou mais florido, e de repente ele estava mais apaixonado pela mulher dele, a mulher dele parou de brigar com ele, parou também a ter prazer nele. Por quê? Porque Deus estava lá. Qual é o nosso problema, senão a falta da presença manifesta de Deus na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso ministério? As pessoas querem estratégias. Não tem estratégia quando se tem a presença. Ele é a estratégia. Ele é a resposta. Ele é a saída. Ele é tudo, em todos.
Pare de pensar a vida cristã em curso. Vida cristã não é seminário, não é curso, não é o que eu faço aqui para ter aquilo outro ali. Não, não é um conjunto do que eu faço, não é um curso que eu estudo. Estudo é bom, faz parte, mas você esquece. Eu falei para os noivos ontem no casamento, eu não vou dar um conjunto de regras aqui para vocês. 10 coisas que o marido tem que fazer, 10 que a mulher tem que fazer para dar certo. Não vou, porque eu digo que se vocês brigarem, vocês não vão lembrar de nada. Mas se tiver a presença de Deus, mesmo brigando, não vai precisar de regra. Porque ela vai constranger. Não precisamos, eu não tenho que discutir quem é que tem que lavar a louça em casa. Porque quem ama serve. Vai dar briga para falar, deixa que eu lavo, amor. Eita, aí é muita presença, né? Mas é verdade. Às vezes estamos preocupados demais em descobrir uma chave para isso, uma estratégia para aquilo outro, 10 pontos para prosperar, 20 para sair da depressão, 5 para ouvir a voz de Deus. São tantas regrinhas. Não coloque Deus nessas caixas, por favor. Não coloque Deus em lista nenhuma, por favor. Já viu essa conversa? Primeiro Deus, depois família, depois igreja, depois trabalho. Aí uns invertem. Não, Deus, a família, a igreja. Que história é essa de colocar Deus em lista? Que história é essa que Deus é primeiro? Que Deus é primeiro? Deus é tudo. Tire Ele dessas listas, por favor. Ele não está em lista, Ele é Deus. E eu não vou falar mais coisas aqui para não dar problema. Porque senão eu vou estragar muitas coisas que está na moda. Ficam dando títulos para Deus que Ele não tem. Não coloque Deus em nada disso. Né? Ele é o meu super-herói. Que super-herói? Por favor. Ele é Deus. Ele é a sua glória, Ele é o seu Pai. Eu não gosto de títulos para Deus por isso. A não ser o que a verdade da palavra de Deus está sendo colocada. Então, eu estou te contando realmente um grande segredo da vida cristã. Valorizar, às vezes eu e minha esposa, a gente conversa sobre uma pessoa ou outra, um discípulo, alguma situação. Mas a gente fala, mas a pessoa não ora. Eu falo, não se preocupe. Em algum momento ele vai descobrir que ele vai precisar de Deus. Eu não oro porque eu sou pastor. Porque você acha que o pastor Luiz está com a chibata atrás de mim? Já orou hoje na hora pedrosa? Não é assim. A gente não, eu pego no pé dos pastores, mas por amor a eles sabem. Eu sei que eles querem orar também, é verdade. Quando eu falo assim, pego no pé, só falo assim, só para eles não se distraírem. Mas porque eu sei que querem orar, até porque precisam. Porque louco é o homem que quer servir a Deus vazio de Deus. É uma coisa que não combina, não é? É uma contradição de termos. Como é que eu posso querer andar com Deus vazio de Deus? Não, eu preciso de Deus. Ou você acha que está na agenda assim, amanhã, segunda-feira, vai manifestar um demônio às 3 da tarde para você expulsar. E vai morrer alguém também às 20 horas, você vai ter que ir lá. Essas coisas não estão na agenda, ela aparece. E o seu ministério é envergonhado quando você não carrega a presença de Deus. Os discípulos não estavam preparados, manifestou um demônio, não conseguiram expulsar. Só quando Jesus chega e expulsa o demônio. E ele fala, vocês são homens de pequena fé. Não é? Se estivessem vivendo, as coisas vão fluir. Porque não somos nós, é Ele. Você nunca sabe o que vai acontecer. Mas olha para cá, não me importa o que aconteça, ou o que vai acontecer amanhã. Só importa uma coisa, quem vai estar comigo. Se a presença está comigo, não importa o que acontecer, Ele é maior. Isso vai produzir segurança. Puxa vida, eu nem entrei no esboço, hein? Eu estou só aqui falando da presença para você. Espontaneamente. Muito bem. Há uma diferença, no entanto, entre a presença imanente de Deus
e a presença manifesta de Deus. Essa é que é a questão. É que eu falei, a arca estava na casa do Abinadab, a presença imanente de Deus estava lá, mas não se manifestava lá. A presença de Deus está em todos os lugares, sabia disso? Ela preenche tudo, mas não significa que Deus se manifesta em todo lugar. Você pode falar para mim, pastor, mas Deus, a presença de Deus está até na vida de quem não é crente, nascido de novo. Está, Deus paira sobre o ímpio, mas não se manifesta nele. Está me entendendo? A presença de Deus está até no inferno. Ele está em todo lugar, Ele é o Senhor de tudo, se você não sabe. Mas Ele não se manifesta em todo lugar. Ele preenche todas as coisas. Nada está fora dele. Como eu disse para você, assim como a vida cristã não é, eu disse para você, um conjunto de regras ou um curso, ele é uma pessoa. Você tem que mudar o seu conceito. A religião estraga tudo, gente. Estraga tudo. Porque religião é o que você tem que fazer, é um conjunto de coisas de podes e não podes, certo e errado. E você pensa o quê? O que você pensa? Você pensa assim, bom, se eu não pecar, eu vou ter a presença de Deus. Mas se eu pecar, Deus vai embora. Isso é do Velho Testamento. No Velho Testamento era assim. Quando alguém pecava, Deus saía. Porque estava baseada no comportamento. Mas, quando Cristo vem e se torna a nossa justiça, ou seja, o comportamento perfeito dele, de que é alguém que nunca pecou, agora está sobre nós, a presença não vai mais embora, porque Cristo não peca. E ele se tornou a nossa justiça. Porque se a presença de Deus na sua vida depende de você pecar ou não, então ela só vai durar na sua vida até o próximo pecado, que já está aí nas portas. Não, a presença de Deus está garantida em nós, não porque nós pecamos ou deixamos de pecar, mas porque Cristo está em nós. Cristo está em nós. Por isso que nós cremos que uma vez salvos eternamente. Porque a presença de Deus está garantida na minha vida, não porque eu fiz algo, mas porque Ele fez algo. Eu apenas criei nele. Ninguém discute, não é? Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É um presente de Deus. Para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue lá no céu e diga, vim para o céu porque mereço. Não. Todo mundo que está no inferno merece estar lá. Mas não tem ninguém no céu que mereça estar lá. Eu dou um nó, né? Depois você pensa. Só está lá porque creram. E só estão no inferno porque não creram. É incrível. É impressionante. Porque essa não é a vontade de Deus. No entanto, a presença de Deus está na vida de todo crente que nasceu de novo. Porque no momento que você nasceu de novo, você inspirou a presença de Deus para dentro de você. E a vida de Deus agora está dentro de você e não vai sair mais. Você está salvo eternamente. Por quê? Porque a mesma Bíblia que diz que você é salvo de graça, sem merecer, como um presente de Deus, depois diz também, assim como fostes alcançados pela graça de Deus, assim andai nela. Ou seja, fui salvo sem merecer. Não tem nada a ver comigo. Portanto, continuo andando do mesmo jeito, sem merecer. Porque se eu perco a minha salvação, então é porque eu que a conquistei. Mas não fui eu que conquistei, foi Ele. É Ele que sustenta. É impressionante como os irmãos acham que a obra de Adão é maior que a obra de Cristo. Porque quem acha que pode perder, ele está dizendo, e eu nem sei porque eu estou falando isso, ele está dizendo que o que Adão fez é maior do que o que Cristo fez. Eu pergunto para você, vou explicar. Muito bem, Adão pecou, todos pecaram. Todo mundo que nasce é filho de Adão, inclusive filho de pastor. Ninguém nasce chorando amém. Tem que nascer de novo em algum momento.
Muito bem, todos são pecadores, todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Não cai nessa bobagem que todo mundo é filho. Não, todo mundo é filho de Deus. Então vai lá dar a paz do Senhor para o seu irmão Hitler, para o seu irmão Osama Bin Laden. Meu amigo. Não é. E não é só esses não, tem muito anjinho capeta aí andando na rua. Cara de ovelha, mas é lobo, pica. Na primeira oportunidade te morde. Olha para cá, tem que nascer de novo. Não tem essa história. E eu não estou falando de religião. Tem que nascer de novo. Mas por quê? Porque são filhos de Adão. Todo mundo pecou. Então, a obra de Adão fez com que todo mundo estivesse no pecado, sim ou não? Vão acompanhar meu raciocínio? Muito bem. Pergunta número 2. O que alguém pode fazer sem ser crer em Jesus, que poderia fazer ele ser salvo? Vocês acham que se um ímpio vendesse tudo que tem, entraria no céu? E doasse para a caridade? Não. Você acha que se alguém que não tem Jesus colocasse fogo no corpo para protestar contra as injustiças sociais, entraria no céu? Não. Sacrificasse os filhos dele, entraria no céu? Pensem, o que será que eles poderiam fazer? 30 dias sem comer, como é que eles não chamam de jejum, né? Isso aí é greve de fome. Entraria no céu? 30 dias de greve? Não. Puxa, vocês estão duros, hein? Não tem nada que alguém faça que pode mudar o que Adão fez. Hoje eu estou cheio de frases, mais uma aí para o Instagram. Não tem nada que alguém faça que possa mudar o que Adão fez. Concorda? Perceberam? Essa é a obra de Adão. Mas qual que é a obra de Cristo? Ele morreu na cruz para te salvar. Por que você acha que você pode fazer alguma coisa para mudar isso? A obra de Cristo é maior que a obra de Adão. Se o que Adão fez ninguém muda, muito menos o que Cristo fez, o seu pecado pode mudar. Uma vez salvo eternamente. Aleluia. Meu Deus do céu. Que o Senhor te abra os olhos. Ah, mas eu não creio. Então não perca, querido. Fique em paz, ser amado a si mesmo. Você sabe, a Bíblia diz que você foi amalgamado com Cristo. Tem algum dentista aqui? Amalgamado, né, João? É a liga de quê? Liga de prata com... Esqueceu. O mercúrio. Isso, amálgama. Hoje em dia não sei se usa mais, né? Mais fica junto, né? Então, uma vez que você faz o amálgama que põe no dente, que é aquela mistura do mercúrio com a liga de prata, é impossível de se desfazer. E ele está dizendo que quanto mais passa o tempo, mais difícil ainda. É impossível. A Bíblia fala que você foi amalgamado com ele, de tal maneira que não tem jeito de separar. Lembra daquelas duas massinhas, uma branquinha e uma pretinha, o epox? Durepox. Quando misturava aquilo, acabou, se separa mais. E se torna firme. Vou dar mais um exemplo. Nós somos, com toda a reverência, nós somos como os ingredientes de um bolo. Pensa no bolo aí, me ajudem as irmãs. O que tem? Farinha de trigo, ovo, vai leite, manteiga, pó royal, fermento. Aí você pega tudo aquilo, que somos nós, bate tudo, coloca na forma, põe no forno e vira um bolo. Somos nós e o Senhor. Eu pergunto, dá para depois do bolo feito, falar, não, pus ovo demais, vamos tirar um? Esse ovo aqui não está muito legal, esse crente apronta demais. Vamos tirar ele do bolo. Não, meu amigo, uma vez que o bolo está feito, a festa não vai acabar. Aleluia. Não vai se separar mais. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Vou te ensinar uma regra de educação. Sempre que um irmão bater palma, todo mundo tem que bater. Que é muito chato deixar alguém bater palma sozinho. Né? Então veja, você foi misturado com o Senhor.
de uma maneira tão poderosa, isso não te dá uma segurança, não? Pastor, mas como assim? Se eu pecar, Deus não vai ficar, Deus não pode. Espera aí, me mostre um fariseu que foi curado na Bíblia. Não, todo mundo que foi curado era pecador. Eita. Então caiu sua teoria. Você acha, parece até que Jesus é tão fraco, né? Qualquer pecadinho seu, ele sai correndo. Não. Ele já providenciou o pagamento. Seu pecado não é páreo para o amor de Deus. Não há nenhum pecado grande demais que Ele não possa perdoar, ou sujo demais que o seu sangue não possa lavar. O irmão me perguntou hoje de manhã se Pilatos tinha sido salvo, porque ele reconheceu que não via crime nenhum em Jesus e lavou as mãos. Eu falei, não foi salvo, porque não basta reconhecer, tem que crer. E ao lavar as mãos com água, ele estava achando que pecado sai com água, mas não sai, só sai com sangue. E o sangue só é aplicado na sua vida quando você crê. Mas uma vez que você crê, não tem pecado que não saia. Ah, mas foi aquela vez. Por que você acha que valeu aquela vez e agora não vale para hoje? Vale para todo dia, até o fim. Você está é como se tivesse uma cachoeira do sangue de Jesus caindo na sua cabeça, 24 horas. Ah, então eu vou pecar. Não, se essa é a sua natureza, querido, vá. Eu não tenho problema. Cobras picam, porcos rolam na lama e ovelhas pastam nos pastos verdejantes. Cada um vive de acordo com a sua natureza. Por que eu não tenho medo de pregar isso? Achando que você vai para o pecado? Porque eu acredito que você nasceu de novo. E você não quer ir para o pecado. O pecado é um acidente na sua vida. Um escorregão. Você não se sente bem lá. Um dia eu encontrei uma pessoa, fui pregar quase não vou pregar em igrejas. Não dá tempo. E aí acabou o culto, uma moça me procurou e falou, não, pastor, eu queria falar com você porque eu estou namorando e eu estou tendo relação sexual com o meu namorado. Queria saber o que o senhor acha. Eu falei, a Bíblia diz que é pecado, melhor você parar com isso. Não vai te fazer bem. Aí ela falou, não mandou conta não. Aí eu falei, então casa, porque a Bíblia diz que é melhor casado do que viver abrasado. Eu não quero casar, acho que eu não gosto dele. Eu falei, então separa. Que é melhor você fugir do pecado do que o pecado te matar. Melhor arrancar um olho, né? Ela falou, mas é porque eu gosto. Eu falei, eu compreendo. Mas naquela hora, eu parei e eu falei, poxa, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você sente depois que você peca? Depois você tem lá o seu orgasmo, acabou todo aquele negócio. O que você sente? Você sente assim, paz, está tudo bem? Ou você fica incomodada? Não, eu fico assim, está tudo ótimo. Eu falei, então tudo bem, eu entendi. Essa é a sua natureza. Porque a Bíblia, eu não estou julgando, a Bíblia fala que pelos frutos você conhece a árvore. Você não vai ver manga dando caju, pé de manga dando caju. Você não vai ver pé de alface da laranja. Porque cada um gera segundo a sua natureza. E a Bíblia fala que quem nasceu de novo, ele peca, mas ele não vive na prática. Porque não é mais condizente com a natureza dele. E quando ele peca, ele fica mal. Porque não é dele mais a lama. Ele, de vez em quando ele escorrega e cai lá. Mas ele não é porco mais. Agora ele é ovelha. Ele fala, escorreguei nessa miséria, mas não quero viver aqui. Por isso que eu não me preocupo. Eu creio no poder do novo nascimento. Eu creio. Se você nasceu de novo, acabou, meu amigo. Você está estragado para o pecado. Você está estragado para o mundo. Você pode até tentar, mas vai ser horrorosa a sua vida. Agora, se você está tudo bem, eu te aconselho que hoje, seja você ou você que está me ouvindo, fale com todo amor e carinho. Você precisa nascer de novo. Não importa que religião que você seja. Religião não salva. Jesus não é evangélico. E nem seminarista. Pode ser o que for. Tem pastor que vai para o inferno. E tem preso na cadeia, assassino que vai para o céu. Escandalizou? Porque o pastor é tão maravilhoso que ele tem certeza que as suas obras e teologias salvam ele. Não salvam.
E o outro, que é um miserável pecador e sabe que não merece nada, vai chorar com a arma na cabeça, vai clamar a Jesus, vai ser salvo. É difícil falar glória a Deus, não é? Obrigado, irmão. Mas isso não é justo. Mas quem está falando de justiça? Estou falando de graça. Deus dando tudo para quem não merece nada. Então, por favor, é importante você se lembrar dessa verdade, né? Nasça de novo, tenha uma experiência com Ele, invoca o nome dEle. Se com o coração você crê, e com a boca confessar a Jesus como seu Salvador, seu Senhor, será salvo. Meu Deus, como é simples. Como o Evangelho é simples. Não tem mais nada. Aí a religião põe, não, mas primeiro larga de fumar. Primeiro larga de fazer isso. Primeiro paga essa penitência. Primeiro dá a sua oferta. Primeiro, não, meu amigo. Falar isso é a mesma coisa de mandar alguém se limpar para tomar banho. Venha sujo. Entrega a sua vida e Ele vai te lavar. Ele vai lavar você. Ele que vai mudar a sua vida. Não coloque barreiras para o Evangelho, por favor. Eu encontrei um vizinho meu, estava indo para o inferno por causa de um copo de cerveja. Porque disseram para ele que é proibido, é pecado tomar cerveja. Eu falei, mas não é pecado falar mal dos outros, não. Pecado é o que sai da boca, não é o que entra, não. O que entra vai sair na urina. Agora eu falei para ele, agora, a Bíblia fala que não é legal embriagar. Você é pai de família? Eu falei para ele, ele falou, sou. Você acha que encher a cara, sair de carro, bater, matar alguém, atropelar, ser preso, olha aquela bagunça. Não é de bom senso que embriaguez é pecado? Ele falou, é. Então, Deus, quando Deus fala que é pecado, Ele não está querendo cercear prazer, está querendo te proteger de confusão, criatura. Não enfia o dedo aí não, que vai dar choque. Mas se quiser, põe. Você percebe? O Evangelho é todo permeado de amor. Mas a religião coloca... Então, quando alguém fala pecado, você já passa, Deus é mau, Deus não quer deixar eu ter prazer. Não, Deus está querendo que você não tenha diarreia. Por isso que Ele fala, não abusa. Que isso vai te fazer mal. Né? Você vai trocar momentos de prazer por muita confusão na sua vida. Não é? Não estou mandando ninguém pecar, não. Mas quando você nasce de novo, e isso não está no meu esboço, mas o Espírito Santo vai abrindo gavetas enquanto eu prego, porque eu sei que ele está falando com muita gente, ou aqui, ou lá na internet, ou em algum lugar. Eu sei, porque não está no esboço, porque eu estou falando isso. Porque quando eu vou pregar aqui, eu estava ali orando, falei, Senhor, me usa, eu quero falar da parte do Senhor. Porque Deus quer que você carregue a presença, mas primeiro você tem que nascer de novo. Não é? E no momento que ele entra, aí tudo muda. Aí o pecado, você sabe, eu converti, nasci de novo numa quarta-feira à noite. Numa casa. Nunca tinha pisado em prédio de igreja. Nunca conhecia crente. Crente para mim era fantasma. Foi o primeiro que eu topei. É incrível isso. 21 anos de idade, nunca nenhum crente tinha aparecido para falar para mim de Jesus. A primeira que apareceu, eu converti. Acho que foi por isso que Deus me deu para ela. Acho que ela deve ter orado, Senhor, pegue esta alma para você e me dê esse corpo para mim. Você pode fazer essa oração aí para o seu amigo ímpio, que você está de olho nele. Mas deixa você salvo primeiro. Então veja, que coisa impressionante. Eu fui embora, eu era um ímpio. Eu vivia nas boates. E ninguém falou nada para mim, eu também não sabia de nada. E eu fui para o mesmo bar que eu ia sempre, encher a cara, na sexta-feira. Lá na Ricardo Paranhos, tinha um boteco lá. Eu sentei lá na mesma roda, mesma coisa. Mas sabe aquela coisa assim? Parece que eu nunca vim aqui. E essas conversas estranhas, que conversa ruim. Eram as mesmas. Aí amargou, a cerveja amargou na boca, a conversa ficou ruim, ambiente desconcertado. Falei, mas que eu estou ficando doido. Mas não era, é porque eu tinha nascido, não era porco mais. Aquele ambiente era pesado, não cabia eu lá mais. Ninguém falou nada para mim.
A Marília, ela testemunha a mesma coisa. Minha mulher era modelo, já deu para perceber que ela é muito bonita, né? E ela era cega, por isso que ela casou com brincadeira. Eu falei para ela, você tem uma vocação para gostar de homem feio, né? E aí, brincadeira. Mas ela usava as roupas indecentes, porque isso que era ela. Mas ela converteu, ninguém falava nada para ela também. Nossa igreja onde nós convertemos não tinha esses usos e costumes, assim, né? Então, ela usava mini saia, roupa decotada, indecente, e aquela coisa toda. Ninguém chegou para ela e deu uma dura nela. Até porque, ainda novo convertido, você tem que dar um desconto. Eu fico vendo alguns irmãos que ficam muito incomodados com algumas irmãs que chegam na igreja com roupa indecente. Vocês nunca viram a gente falando de roupa aqui, né? A gente realmente não fala, porque isso é uma coisa que a gente ensina no particular, com amor, e para não constranger. Mas, às vezes, no culto, a pessoa fica constrangida, porque a outra fala, calma, a pessoa está chegando agora, calma. Né? Não precisa ficar tão... porque que santidade é essa, que você está tão incomodado, né? Mas ela conta o dia que ela entrou, ela converteu, ninguém falou nada, e ela está saindo com a roupa indecente, está dentro do elevador. Ela se sentiu constrangida. Ela falou, meu Deus, parece que não está legal. E o Espírito Santo falou, não combina mais com você. Sabe o que ela fez? Voltou, mas não tinha roupa. Um dia pergunta para ela. Ela teve que usar, até conseguir comprar de novo, as roupas da mãe dela. Cafona até. Mas era o que tinha. Mas não foi porque foi obrigado, porque mudou de natureza. Por quê? Porque agora tinha a presença de Deus. Você não vai ser santo porque você está cumprindo uma regra. Você vai ser santo porque o santo está dentro de você. Se você tiver a presença, tudo vai se alinhar. Santidade é uma pessoa, gente. Santidade não é não faça isso, não toque naquilo outro. Não, essa vida dentro de nós é tão poderosa, que ela alinha todas as coisas na nossa vida. Aleluia. Você sabe um homem que tinha presença? José. Você conhece a história de José? Aqui em Gênesis, capítulo 39, verso 1. A Bíblia fala, José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Diga comigo, o Senhor era com José. Olha essa frase, você vê. E o cara está sendo vendido, tinha sido jogado num poço para matarem ele. Agora venderam ele. Que a gente nunca pensa, né, que se alguém está passando um perrengue, Deus não está com ele. Não está. O negócio estava ruim aqui. Jogaram ele no poço para ele morrer, não deu certo, venderam ele como escravo, mas a história não... Por isso que você tem que acalmar o seu coração. Talvez você está aqui me ouvindo e você está num momento de buraco, não é? Você está como José no buraco ou vendido. Você está num momento ruim, mas ele também estava. Mas Deus estava com ele. E porque o Senhor era com ele, tudo vai mudar para ele. Se você continuar ouvindo a história dele, você vai perceber. Então não se preocupe se o seu momento não está bom. Desde que a presença esteja com você, o seu momento será passageiro. A glória de Deus vai te tirar daí. Então preocupe-se com a presença. Não precisa preocupar em sair do buraco. Se você está na presença, ela tira você do buraco. Em algum momento. Vamos continuar lendo. Deus era com ele. Os irmãos estão cansados? Eu prego para gente cansada também. Eu estou tão empolgado. Puxa vida, eu amo a palavra de Deus. De onde eu parei? Comprou os ismaelitas, tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Uau! Aqui está uma mudança de conceito de prosperidade. Você fica achando que prosperidade é conta cheia de dinheiro, é carro do ano, é estratégia, é não sei o quê. Mas não foi nada disso que fez José se tornar próspero. E a Bíblia está dizendo que ele era próspero. E ele era escravo. Puxa vida, como que pode ser escravo e próspero? Porque prosperidade,
Na nossa cabeça é dinheiro. Na cabeça de Deus é presença de Deus. É glória de Deus. Porque essa glória vai levar ele a outros níveis. O dinheiro te leva só até um ponto, mas a presença te leva a todos os pontos. Ela é muito superior. E ele veio a se tornar homem próspero. Então, o que fez José prosperar? Foi a presença. Olha o versículo que está dizendo, Deus era com ele. E por isso, ele prosperou. Os empresários, talvez, poucos irmãos, empresários, profissionais, liberais, ou qualquer um que trabalhe, pensa que a presença de Deus pode fazer se prosperar. Mas a Bíblia está dizendo que a presença de Deus te faz prosperar. Eu falo isso para os irmãos da presença do Espírito Santo. Fui vendedor 4 anos e 4 meses, meu último emprego. Eu orava 20 minutos na minha casa, depois mais 20 no carro. E depois, na hora do almoço, às vezes eu ia lá no prédio da igreja orar também. Porque, e de noite eu estava no seminário. Era a minha vida. Quantas vezes Deus encheu o carro? Eu chegando na empresa. Eu me lembro de uma vez que eu estava parando no sinaleiro. Tanta presença de Deus tomou dentro do meu carro, mas eu chorava de soluço. Eu estava até com vergonha, naquela época não tinha isso filme. Eu andava num Passat. Não era ruim. Tinha saído da Panorama. Eu lembro até hoje que alguém olhou assim para mim, e eu chorando no sinaleiro. Eu acho que ela pensou, coitado desse cara, a mulher dele deve ter largado dele essa noite. A vida dele deve estar horrorosa, mas não, era Deus, era Deus. Às vezes eu tinha que parar, eu tinha que ficar uns 5 minutos lá embaixo, assim, para acalmar, porque Deus estava lá. Mas se eu te contar como que eu vendia, você não acredita. Porque a presença, eu me lembro, só um exemplo, eu sei que é ruim falar de si, só te dando um exemplo, porque eu estou te contando uma chave. E eu me lembro, porque então eu orava, não é que eu ficava orando assim, para vender, não. Eu orava porque eu estava buscando a presença de Deus, com uma música, cantava alto, fechava o vidro, invocava o Senhor, e Deus vinha. E aí eu saía para vender, não estava lembrando mais. Eu me lembro que eu cheguei numa escola, um dia para vender uma máquina, uma escola enorme, lá na Vila Nova. E eu só falei para a dona, ela me atendeu. Eu falei, como é que a senhora está? Tudo bem? Ela desabou a chorar. Não estou bem, meu filho. Meu marido, não sei o quê, meu filho está doente. E aí chorou e contou a vida inteirinha para mim. Nunca me viu. Mas é porque a presença de Deus faz isso. Ela não sabia. Mas você carrega a presença. Você carrega a presença. E aí, ela terminou, eu preguei para ela, nós oramos, ela aceitou Jesus. E ela falou, mas para que você veio aqui mesmo, meu filho? Eu falei, não, eu vim propor trocar essa máquina aqui da senhora, tá, por esse plano aqui e tal. Quanto que é? Tá bom, onde é que eu assino? É assim que eu vendo. E eu fui embora. E era campeão de vendas. Por quê? Porque eu era bom? Não, porque a presença é boa. Ela faz você prosperar. As pessoas querem estar perto de quem tem presença de Deus. Ele exala um perfume que não é vendido em loja. As pessoas, elas têm paz no seu coração. Eu tinha cliente que ele ia comprar do concorrente, me ligava. Estou querendo comprar aqui do outra marca. Você podia vir aqui para me dar sua opinião? Vê se pode um negócio desse. Mas o Senhor era maravilhoso. Isso acontecia em todo lugar. Me lembro que eu cheguei. Um dia eu fui lá no departamento financeiro, que é um lugar geralmente nas empresas muito oprimido, né? Muita pressão. Eu sentei na mesa da moça, eu falei, tudo bem, bom dia. Ela, começou a chorar. Eu não falei nada. Mas quando a presença de Deus está na sua vida, você vai começar a perceber que você vai prosperar. Porque ela abre portas, ela dá sabedoria, ela traz conexão. A presença de Deus traz mais coisa na sua vida do que você imagina. A Bíblia fala, ela frutifica em você. É a presença de Deus que garante saúde, sabia? Não! Se você comer comida mediterrânea, vai viver 20 anos a mais, ainda mais se for sal rosa, do Himalaia. Se tomar limão também todo dia, você vai ver que maravilha. Vai viver mais 10. Vai.
desde que não morra antes. Bate a cabeça, morre. Tropeça. Meu Deus, para com isso, gente. Coma bem, eu não sou contra. Faça ginástica, mas acredite em mim. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o guarda. Se o Senhor não te der saúde, em vão você come sal do Himalaia. Ninguém tem coragem de fazer. Estou estragando, né? Sua dieta, tudo bem. Mas eu não sou contra a dieta, por favor, me entenda. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou te contando que quem te dá saúde de verdade é Deus. Porque não adianta comer bem e não dormir à noite de ansiedade. A Bíblia fala que o coração tomado pelo Senhor aformoseia o rosto. É saúde para os ossos. É saúde para a sua vida. Pessoas que carregam a presença, eles começam a perceber que tudo na vida dele vai mudar. Todas as áreas vão ser afetadas. Muito bem, pastor, todo mundo tem a presença de Deus? Os filhos. Todo filho de Deus tem a presença de Deus. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É uma dupla negação. Olha que versículo lindo, né? É uma dupla negação. Isso é para afirmar o que ele quer dizer. Nunca te deixarei. Mas para você ter certeza, jamais. Ele está te garantindo. Mas tem gente que acha que a presença vai embora porque ele pecou. Não, nunca te deixarei. Aqui tem um mais, aqui no versículo, gente. Desde que, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Desde que você não apronte. É isso? Todo mundo aqui é filho. Eu falo assim, nasceu de alguém. Mas também, não, eu não posso dizer. Mas eu sei que você é filho de alguém. Filho de Deus depende se você nasceu de novo. Mas, sendo filho, todo mundo aqui já aprontou. Sim ou não? Se você falar que não, eu digo, aprontou agora, mentiu. Seu pai, se foi uma pessoa normal, o dia que você aprontou, mandou você embora? Vai ser meu filho, mas não. Não. Você teria coragem de fazer isso com seu filho? Porque ele tirou nota vermelha, bombou, aprontou? Não. Você pode dar uma dura nele, chamar atenção, deixar de castigo, mas você não vai mandar embora. Nós não somos melhor do que Deus, gente. Não é porque você erra que ele vai mandar você embora, não. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Estarei com você todos os dias da sua vida. Mas contentai-vos com as coisas que tem. Seja contente, mas não satisfeito. Queira mais da presença de Deus. Mais da presença. Veja, a Bíblia está nos relatando essa verdade tão poderosa. Porque a presença de Deus está garantida pela cruz do Calvário. E quando você carrega a presença de Deus, você tem sinais. A Bíblia fala que a palavra do Senhor diz que Deus era com José e ele veio ser um homem próspero. E você sabia que o Potifar percebeu isso? No verso 2 do Gênesis 39, a Bíblia fala, então o Senhor era com José que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Verso 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele. E que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo da sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José, era formoso de porte e de aparência. O cara era bonito. Uau!
Será que tem que ser bonito para carregar a presença de Deus? Pastor, eu sou feio, então não tem a presença. Não. A presença de Deus não vai fazer você ficar bonito, talvez. Mas vai mudar os olhos de quem olha para você. Acredite em mim. Você vai ter uma graça. Você vai ter provavelmente, quando alguém olhar para você, você vai ter um filtro do Instagram espiritual. É verdade. A presença de Deus, a Bíblia fala isso. O coração alegre aformoseia o rosto. Outro dia eu estava vendo algum postzinho desses que passou, mostrando a diferença que é os sorrisos, né? Alguém e mudando as caras das pessoas, o tanto que elas ficam feias, e o tanto que elas ficam bonitas, dependendo da maneira que elas estão, não é? Mas é só um sorriso. Agora, a Bíblia fala que a alegria dentro do coração deixa você bonito por fora, porque o olho brilha. Já viu gente que é até bonita, mas o olho dele é embaçado, triste, tem uma tristeza no olhar, perde a beleza. Mas tem gente que até não é lá essas coisas, mas porque ele é tão cheio de vida, que a irmã fala, meu Deus, ele é feio, mas não sei porque eu gosto dele. Você tem lugar de mulher bonita casando com homem feio na igreja. Por quê? Porque eles são tudo cheios, fica cheio do Espírito, começa a ficar bonito. A Bíblia fala do bom perfume, eu acho que também tem a boa maquiagem, que é celestial. A Bíblia fala das filhas de Sara, dos filhos de Abraão, que Deus revigora a sua juventude. O Caleb tinha 80 anos, e a Bíblia fala que ele tinha o mesmo vigor de quando tinha 40. Tem irmãos que não têm fé para orar por isso, eu oro. Não importa quantos anos eu tiver, eu falo, Senhor, me dá minha juventude, me dá o vigor da minha juventude, me restaura a minha testosterona. Porque ela vai acabando com a idade, gente. Você precisa de milagre, ou de injeção, né? Brincadeira. Mas milagre é melhor. Milagre é melhor. A Bíblia fala que ele era formoso. Mas olha para cá, a Bíblia está dizendo... Eu estou lendo a Bíblia para os irmãos. A Bíblia diz que o Potifar percebeu que Deus era com ele. Até os ímpios sabem quem tem ou não a presença de Deus. Sabe ou não sabe? Sabe. E quando ele é inteligente, ele fala, esse cara, eu até não acredito muito em Deus, não sei, mas não sei. Eu percebo que ele tem algum negócio, porque realmente... Eu lembro desse testemunho que chegava fim daqueles meses ruins, ninguém vendia nada, chegava faltando 3 dias para acabar o mês, aí o chefe chamava todo mundo, põe naquele salãozão, assim, 50 vendedores, e ele falava nome por nome. Falava, você aí, acabava com o sujeito. Mas eu falo, na presença de Deus, eu carregava um testemunho. Quando chegava em mim, ele não tinha coragem. Ele falava para mim, Sérgio, na hora eu não vou falar nada, porque ele reza o mês inteiro. E daí Deus dá as máquinas para ele. Ele falava desse jeito para mim, eu falo, é isso mesmo. E dava mesmo. Às vezes era com emoção, sabe aquela coisa assim, na última hora acontecia o milagre. Mas é porque ele sabia que Deus era comigo. As pessoas vão saber que Deus é com você. Por isso que vão querer casar com você, fazer negócio com você, andar com você. Todo mundo quer andar com alguém que tem presença de Deus. Ah, não, se ele falar bonito, alguém... Conversa fiada, tem gente que fala lindo, mas é chato pra caramba. Uma lata vazia, tem nada de Deus, você toca nele, é uma esponja, cheia de pó, de terra. Não é verdade? Não é o muito falar, não é o muito ser sabido. Não, para com essa bobagem, o que importa... Eu me lembro uma vez que eu fui num culto, só de gente importante e rica. Tudo assim, aqueles crentes, né? E assim, né, todo formalzão, e aquele negócio, e eles oraram, ó Deus Altíssimo, dos céus longínquos, dos mais altos pínculos, bem longe de mim. E aí uma irmãzinha que era faxineira, ela estava lá, que era da empresa, né, todo mundo foi convidado. Eu estava assim, falei, meu Deus do céu,
Irmão, de repente, essa irmã disparou a orar. Senhor Jesus, e ela falou, e ela começou a orar, e daí ela começou a falar, e ela falava, nós foi, nós vai, nós fica, e tudo errado, mas ela tinha unção. Eu falei, eu prefiro nós vai, nós foi, nós fica, com a presença, do que, eu prefiro falar bem o português e ter presença, mas se não tiver que escolher, eu fico com a irmã que tem unção. Porque no final é o que importa. É melhor a empregada de Naamã, que conduz ele para ser curado pelo Senhor no rio, do que uma pessoa maravilhosa, incrível, que destituída da glória de Deus. Potifar viu a presença de Deus. Reconheceu. Eu profetizo na vida de pessoas aqui, que nos próximos dias, você vai começar a valorizar a unção e a presença de Deus como nunca na sua vida. E ela vai crescer e vai se manifestar. E as pessoas perto de você vão começar a perceber que Deus é com você. E vão começar a fazer mais negócio com você. Vão te promover na empresa. Seus relacionamentos vão melhorar. Você vai encontrar alguém para casar. Porque a bênção do Senhor estará manifesta na sua presença, na sua vida. Eu creio nisso. Sinto isso no meu espírito, no meu coração. Deus está liberando uma grande bênção, porque você vai perceber que não é uma questão de obrigação. É uma bênção para você em todos os aspectos. Você é bem sucedido quando o Senhor é com você. A casa de Potifar foi abençoada por causa de José, porque ele carregava a presença. Você tem a presença manifesta quando você valoriza ela. Você não pode ter o que você despreza, está me ouvindo? Não pode ter o que você despreza. Mas você terá o que você honra. Diga comigo, eu não posso ter o que eu desprezo. Mas eu terei o que eu honro. Se você honrar a presença, Deus vai te dar mais. A quem tem, mais se dará. E a quem não tem, até o que tem será tirado. Se nós estamos num ambiente para buscar a presença, e você fica com todo amor e carinho, eu não quero ser chato, me entenda, por favor, você é livre. Mas se você está num ambiente de presença, não se distrai com outra coisa. Não fica mexendo no Instagram, WhatsApp. Não, larga, para tudo. Por que eu tenho que parar tudo? Porque eu quero mostrar valor na presença. Eu quero a presença, eu amo a presença de Deus. Eu sei que, como todo mundo, eu vou partir um dia. Eu não quero deixar coisas, teologias, que se lembre de mim como alguém que carregou a presença de Deus. Como alguém que dizia, quando a gente se encontrava, tinha a presença de Deus na vida dele. É só isso que eu quero. É só isso que eu desejo para você, meu irmão. Que você passe a valorizar a presença de Deus na sua casa. Por que eu não fico gritando na minha casa, xingando palavrões? Ah, porque você é um bom homem, educado. Também. Mas porque eu não quero estragar o ambiente para o Espírito Santo na minha casa. Então eu não fico xingando, não fico falando que não deve. E quando alguma coisa ruim acontece, eu oro, porque eu valorizo tanto a presença de Deus. Os irmãos que andam comigo sabem, eles têm liberdade, podem brigar, mas vai ter que resolver, porque eu não aceito presença ruim no discipulado. Tem que ter ambiente. Meu casamento tem que ter ambiente. Com os meus filhos tem que ter ambiente. Eu valorizo ambiente, eu vou para a praia, eu vou de férias, eu oro para ter a presença de Deus lá, para eu poder estar em paz, desfrutando a presença de Deus. Eu vou para a reunião, eu peço, porque eu sei que isso é que importa. Eu valorizo. Não perco a oportunidade de uma reunião, fazer uma oração. Ah, mas você é religioso? Não, não sou religioso. Eu apenas amo a presença de Deus. Eu acho que tudo é uma oportunidade para invocar o nome dEle. Não é que eu tenho que ficar o dia inteiro aqui na igreja, não é isso. Mas você pode invocar o Senhor, lembrar. Você está andando de carro, você está indo para algum lugar, você invoca o Senhor Jesus. Eu amo a sua presença, o Senhor está aqui. Você vai falando com Ele, você vai cultivando essa presença.
Você vai casar, valorize a presença de Deus, ore pelo seu casamento. Ore para Deus estar lá, na festa, no casamento, em tudo. As fotos vão ficar mais bonitas. As pessoas vão comer o salgadinho e não vai embora falando que é ruim. Porque tudo vai ficar melhor. Tem um texto de Isaías, eu acho que não sei se é Isaías, um salmo, que ele fala que você vai sair na rua e as árvores vão bater palma para você. Vão cantar louvores. Claro que não estão acontecendo isso, mas é essa a impressão que você tem. Que a vida vai ganhar outra cor. Quando você anda com Deus, meu irmão, tudo muda. Vocês viram outro dia um assalto, que o ladrão assaltou 2 pastores, e depois descobriu que eles eram crentes, pastor. Então devolveu tudo, ainda deu a parte do Senhor e foi embora. Ladrão desviado. Mas não foi isso não, é porque aqueles homens de Deus provavelmente tinham presença e ele foi constrangido. Porque a presença de Deus protege, livra, conduz, guia, prospera, abre portas, quebra cadeias, destrói fortalezas. Eu sinto a unção aqui hoje. Deus está quebrando cadeias aqui. Deus está quebrando cadeias de pecado, cadeias de depressão, cadeias de angústia, cadeias de medo, cadeias de enfermidade. Você entrou aqui hoje, irmão, mas você está envolvido nela. Ninguém pode estar na presença e ser o mesmo. Vou dar um exemplo ruim, mas só para você entender. Hoje em dia não tem muito isso, mas às vezes ainda tem alguns lugares que tem os fumódromos, né? Na Europa, esse lugar tem muito isso. Eu passei outro dia no assado do aeroporto, eu nem vi o povo lá dentro. Todo mundo, nossa, que loucura. Todo mundo fumando, estava assim, coberto, e o povo lá dentro, falei, como é que respira lá dentro? Mas as irmãs, principalmente, né, tem cabelo comprido, alguém fuma perto de você, é impossível seu cabelo não ficar fedendo cigarro, não é? Pois é, porque você está na presença da fumaça. Mas quando você está na presença de Deus, é impossível que não percebam que você estava lá. Você já viu quando você vai para o culto, um culto abençoado, como esse, que tem presença de Deus, eu estou tão cheio do Espírito. Meu Deus, como eu estou sentindo a presença dEle aqui. Eu não estou falando para te empolgar não, Deus sabe. E a gente vai embora, porque Deus não fica aqui. Ele vai com você. E quando você sair daqui hoje, você vai levar a presença. E você fala, meu Deus, eu só fui no culto. Por isso que é tão importante. Porque é impossível você estar num ambiente de presença e ir embora sem ela. Você vai estar permeado dela, ela vai estar impregnada em você, as pessoas vão perceber. Por isso é que o faraó, o Potifar percebeu isso na vida dele. Davi sabia que ele tinha prosperado, porque ele tinha a consciência que ele carregava a presença de Deus. E a única razão para o Senhor ser conosco é o fato de ter Cristo morrido na cruz por nós. É muito importante que você viva consciente dela, todo o tempo. Interessante como Davi valorizava a presença. Você sabe, Davi pecou. Estou encerrando, irmãos, com Batseba. Foi horroroso. Você já viu a oração dele, depois que ele peca? Senhor, não retire de mim a sua presença. Ele não pediu, não deixe meu inimigo me matar. Ele não pediu, não tire de mim o reino. Ele não pediu, não tire de mim os tesouros. Ele pediu o que tinha valor para ele. Talvez ele pensou que eu seja vencido, que o tesouro seja levado, que eu não seja mais rei, mas que eu não perca a sua presença, porque naquela época perdia, era Velho Testamento. Por que Davi fez essa oração? Porque ele não era por menos que ele era o homem segundo o coração de Deus. A oração dele, depois do seu pecado, mostra o tanto que ele valorizava a presença. Porque ele sabia que ele só era rei, porque ele vivia na presença. Salmo 23 revela isso. Os salmos dele mostram que ele vivia meditando na presença de Deus. Ele estava com o Senhor, por isso que Deus o promoveu. Por isso que Deus o fez vencer Golias. Por isso que Deus o colocou lá. Ele tinha a presença. Então quando ele peca, ele não quer perder a presença.
porque ele valorizava isso. Ele sabia disso. Quando a mulher do Potifar põe os olhos em cima de José, a Bíblia fala que ele foge do pecado. Sabe, se você ler, não dá tempo de eu ler a Bíblia, mas você pode ler lá, ele fala assim: pecaria eu contra o Senhor? Ele não fala de ninguém, porque José tinha consciência que a presença estava nele. Isso é santidade. Quando você tem consciência da presença, naturalmente ela te ajuda a vencer o pecado, te ajuda a vencer a tentação. A gente fica preocupado em mandar os outros não pecar, como se adiantasse. Como se algum pastor tivesse autoridade, te proíbe, não pecarás. Ah, então tá bom, pastor. Não, ninguém precisa de autorização para pecar. Não é? Mas a presença te protege do pecado. Por isso que José correu. A graça de Deus te dá força para fugir. Davi sabia disso. E ele tinha essa santa consciência. 1 Samuel capítulo 16. Diz Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o helenita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras. Sisudo vem da palavra siso, que é o dente ciso, é o dente do bom senso, é o dente da maturidade, por isso que é o último dente. Ele era sábio, Davi. Não é que ele tinha cara feia, não, viu? Sisudo não é cara feia, é sábio, é de bom senso, porque tinha presença. De boa aparência, era bonito também, de novo. E o Senhor era com ele. Deixa eu te falar uma coisa. A presença de Deus está intimamente ligada à oração. Quem não ora, não cultiva a presença. Você não tem que orar. Mas se você quiser a presença, você precisa falar com Ele. Você precisa invocar Ele. Eu não sei orar, mas você sabe conversar? Fala como sendo seu amigo, seu pai. Abre seu coração. Fala com Ele qualquer coisa. Invoca a presença dEle. Chama por Ele. Põe uma música, canta para Ele. Valoriza orar. Pastor, não oro nada. Começa com 10 minutos. Não faz promessa de 1 hora, não. Ah, não gosto. Fala para Ele que você não gosta de orar. Que você tem preguiça, dá sono. Ora para poder orar. Você vai ver que, de repente, algo vai mudar. E a presença vai começar na sua vida. Mas eu queria encerrar. Queria convidar você para ficar de pé. Eu quero falar uma última coisa. Já sei que eu já passei da hora. Mas tem uma coisa que tira a presença de Deus. Ressentimento. Olha para cá. Se você cair na mágoa, no ressentimento, você vai perder a presença de Deus. Não a presença na sua vida. Salvação acabou, está resolvido. Mas a manifestação. A Bíblia fala, não, olha para cá, não resista ao Espírito. Não resista. O que é isso? Ele está te dizendo, eu te perdoei. Seus pecados mataram o meu filho. Seu pecado é muito maior do que qualquer pecado que alguém tenha feito contra você. Perdoa, meu filho. Você foi perdoado. Perdoa. Você foi perdoado. E você não merecia. A outra pessoa também que aprontou contra você não merece. Nem veio pedir perdão. Mas você também não merecia e eu te perdoei. Perdoa. É o Espírito Santo falando. Você não perdoa, você resiste o Espírito. Aí a Bíblia fala, não entristeça o Espírito. É a segunda coisa. Por quê? Porque quando você resiste ele 1 dia, 2, 3 e se nega a perdoar quem te ofendeu, você entristece ele. Por quê? Porque você não está valorizando ele, você não está dando ouvidos para ele. Você está orgulhosamente rejeitando. E se você continuar resistindo e entristecendo, a Bíblia fala, não apagueis o Espírito. Veja, apagar não é tirar, ele está lá. O que é apagar? Você não vai ouvir mais. Ele vai parar mais, porque chega uma hora, não é? Você fica falando para alguém, irmão, mude de vida. Não vou falar mais. Ele não quer me ouvir. Eu nunca converso com quem não quer me ouvir. Não me perguntou nada, por que eu vou falar? Não é?
muito menos o Espírito Santo. A presença de Deus para de se manifestar quando a gente resiste. Você sabe por quê? José, por que ele tinha presença? Deus era com ele. Ele tinha razões para ser magoado, ressentido? Tinha ou não tinha? Tinha. Os irmãos dele quiseram matar ele, jogaram ele no buraco. Depois venderam ele. Depois a mulher do Potifar corre atrás dele, simula uma situação, deixa as roupas na mão dele, grita, e ele injustamente é preso. Vai para a cadeia. Mas por que eu digo para você que ele perdoou todo mundo? Porque quando Deus levanta ele e coloca ele na posição de governador, e os irmãos deles descobrem, eles choram, e ele fala para os irmãos dele: não, eu sei, vocês pecaram contra mim, mas Deus permitiu para que hoje eu pudesse ser alguém usado para salvar toda a nossa família. Está tudo bem, vocês estão perdoados. Ele tinha perdoado os irmãos. Davi tinha presença porque não tinha mágoa no coração. Ele tocava harpa e o demônio saía do Saul, mas Saul queria matar ele. Perseguiu anos ele fugindo de caverna em caverna. E o cara queria matar ele. Mas no dia que mataram Saul e ele ia virar rei, ele não se alegrou. Ele falou: hoje caíram os gigantes. Reconhecia como homem de Deus, não tinha mágoa no coração. Perdoou. Não tinha mágoa porque seu pai não se lembrou dele na hora de ser ungido como por Samuel. Era um homem que tinha presença porque não carregou a mágoa. Eu sei que todos nós aqui somos ofendidos, mas não leve em conta. Você foi perdoado. Peça a Deus te ajudar a ter um coração limpo. Quando alguém falar, lembra o que aquela pessoa falou de você? Você diz para ela: não, eu só lembro de ter decidido esquecer. Eu lembro de ter decidido perdoar, porque eu fui perdoado. E quando você perdoa, a presença manifesta na sua vida. Eu queria que por um minuto você fechasse os seus olhos. Quero fazer uma oração por você. Enquanto eu oro, eu quero que você fale com Deus. Fala: Senhor, eu quero mais presença de Deus na minha vida. Eu sei que o Senhor já está em mim. Fala para Ele. A sua presença já está em mim, mas eu quero que ela manifeste em mim. Tira a mágoa do meu coração. Perdoa o fulano. Fala o nome de quem você precisa perdoar. Fala para o Senhor: me ajuda a perdoar. Tira esse ódio do meu coração. Tira essa mágoa. Não merece, eu não mereci. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Eu libero perdão. Senhor, eu ordeno agora que cadeias de ódio, cadeias de mágoa, cadeias de ressentimento, cadeias de amargura caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que o espírito da vingança seja paralisado e que essas pessoas sejam livres do ódio e da mágoa e do ressentimento e da amargura agora mesmo, em nome de Jesus. Sejam livres para perdoar. Eu oro para que a presença do Senhor, ó Deus, produza fé, fome no coração deles. Haja um despertar por valorizar a sua presença manifesta. Haja um despertar de uma fome genuína no coração de cada irmão. Que a partir de hoje eles possam desejar um pouco mais